João Bourbonnais, e ele já fez, só para vocês terem ideia, em termos de novela, ele fez Vale Tudo, está no ar, no canal 36, Viva, fez Rei do Gado, já fez Malhação, Minha Nada Mole Vida e Força Tarefa na Rede Globo. No teatro, ele já fez a segunda versão de Hair, depois ele fez com Paulo Autran A Tempestade de Shakespeare, depois ele fez o Major Bárbara de Bernard Shaw. Hoje ele está com um espetáculo infantil, A Canção de Amor em Rosa, que é baseado na obra de Noel Rosa, e está aqui para divulgar o espetáculo que começa no dia 24 de junho no Teatro Paulo Heiró, lá em Santo Amaro, que chama-se O Anjo de Pedra. Antes de mostrar a fachada dele, vamos mostrar uma cena do filme Anjo de Pedra, que teve a grande Geraldine Page ele estrelando. Vamos mostrar agora o primeiro vídeo antes de falar com o João. I didn't think such exhibitions were legal. This is Moon Lake, Miss Alma, where anything goes. And you are a frequent patron? I'd say constant. I'm hunting an elusive bird, Miss Alma. A blue bird of satisfaction. Self-satisfaction. Well, what other kind is that? I will answer that question by asking you one. Mm-hmm. Have you ever seen or looked at the picture of a Gothic cathedral? What about it? How everything reaches up. How everything seems to be straining for something out of the reach of stone or human fingers. Have you ever thought to look up, John? Look. Essa peça é de Tennessee Williams. Tennessee Williams é um dos dramaturgos americanos mais prolíferos, o homem que era homossexual, que enfrentava na época todos os preconceitos, mas que foi responsável por 25 longas americanos, 32 peças curtas e 7 peças médias. Uma das peças mais conhecidas dele é Um Bonde Chamado Desejo, de 1948, e Gata em Teto de Zinco Quente, 1955. O João, falando do Anjo de Pedra, o Anjo de Pedra tem a direção da Inês Aranha. Por que vocês escolheram o Anjo de Pedra? Bom, eu acho que o Anjo de Pedra, a escolha do texto em si, vem de um antigo desejo da Rosana Maris, que é a atriz protagonista que faz a Alma Wine Miller, a filha do pastor, e que queria muito levar esse texto, é um dos projetos da vida dela. E agora a Rosana está se revelando, além de uma atriz talentosa, uma grande empreendedora, porque está encabeçando esse projeto muito bonito e grande, e ela foi contemplada com o PROAC, né, com o prêmio do Estado de incentivo ao teatro, e o que eu sei é que é um desejo antigo dela levar esse texto, pela sua qualidade, pela oportunidade extraordinária para a atriz que é fazer esse papel. Quantos atores estão no palco? Deixa eu ver se eu não erro a conta aqui. Pode falar o nome de cada um. Vou falar o nome do elenco então já, gente, para não esquecer. A gente tem o Rui Ricardo Dias, que foi o Lula no cinema. Vocês conhecem, um grande ator, jovem ator da nova geração. A Rosana Maris, o grande João Acaiabe, a Bri Fioca, a Liana Mateus, a Fanny Feldman, a Rose de Oliveira, o Plínio Meirelles e o Pedro Monticelli. O seu papel qual é? Eu faço o pai do John Buchanan Jr., eu sou o John Buchanan pai, que é um bom médico e respeitável médico de aldeia, né, de uma pequena cidade do interior, no caso se passa no sul dos Estados Unidos, uma cidade pequena conservadora, e esse médico tem um filho que é um rebelde, que é um filho que está naquela fase de transição. De anarquista. Anarquista, ele está naquele momento de decisão entre assumir responsabilidades na vida. Ele é médico também, mas não quer muito, nesse momento, trilhar o caminho do pai, que é um médico muito respeitado na cidade. O Dr. John Buchanan representa assim, a respeitabilidade,
O Tennessee Williams sempre marcou a sua vida teatral e cinematográfica também por botar em contraponto a sociedade em transformação, uma sociedade conservadora. Exatamente. Com isso, ele fustigava a sociedade americana, e quando Hollywood dava a chance, você tinha espetáculos maravilhosos. Ele e o Arthur Miller, os dois homens que faziam essa pontuação sobre a sociedade americana. E hoje pode-se dizer que ele é comparado em termos de contemporaneidade a Shakespeare na Inglaterra e a Bertolt Brecht na Alemanha. Uhum. Nos Estados Unidos, o único concorrente dele seria o Arthur Miller. Há quanto tempo não se encena uma peça do Tennessee Williams no Brasil? Olha, na verdade, não faz muito tempo, porque nós tivemos recentemente o Zoológico de Vidro. Na verdade é conhecido como A Margem da Vida também no Brasil, esse título, que é o Glass Menagerie, que é também um dos grandes sucessos dele, que já foi levado nos anos 70 com a Beatriz Segal, e recentemente nós tivemos uma montagem com a Cássia Kiss, com o Kiko Mascarenhas, uma montagem do Ulisses Cruz, muito bonita. Também há uma adaptação que eu tenho notícia, que chama-se Rosa de Vidro, que também é dessa peça, que é levada aqui em São Paulo, foi levada recentemente. Não é um autor tão montado como deveria, mas felizmente nós temos essas montagens recentes dele. Você estava me falando aqui antes de nós começarmos o programa em si, que o Anjo da Pedra é a terceira montagem no Brasil. Conta quem montou antes e como foi montado. O Anjo de Pedra, ele é o título nacional dado pelo tradutor, eu acredito que o Sérgio Viotti, se eu não me engano, o tradutor. O grande Sérgio Viotti, ator, diretor, faleceu há pouco tempo, grande figura, um dos homens do Teatro dos Sete, junto com a Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito, Ítalo Rossi, gente da primeira qualidade do Brasil em termos teatral. Mas aí. Então, as primeiras montagens são dessa geração. A gente tem a montagem de 1900 e está aqui, inclusive para a gente não errar a data, 50 pela Cacilda Becker, fazendo a Alma Wine Miller, e depois a Natália Timber, que fez também em 1960. De lá para cá não foi mais montado o Anjo de Pedra, cujo título original é Summer and Smoke. Mas esse título, Anjo de Pedra, ficou marcado pela tradução, foi adotado pela tradução, e ele tem uma poesia, ele traduz poeticamente muito bem a peça, porque a peça fala muito sobre esse conflito da espiritualidade e da materialidade. Né? A gente tem um encontro de ser recorrente, não só na arte, na dramaturgia ocidental toda, como no Tennessee, que foi uma pessoa que sempre se debateu entre esses dois aspectos, o aspecto espiritual da arte, né? O lado mais artístico, mais elevado, e os desejos, né? Os desejos carnais. Ele tem uma peça que chama Um Bonde Chamado Desejo, que foi o grande sucesso do Marlon Brando. Né? Olha, o pessoal, a técnica atenta, tem um vídeo, que era o terceiro, de Um Bonde Chamado Desejo, com Marlon Brando. Como o João mencionou agora, vamos inverter, vamos botar agora, se vocês tiverem condições, Um Bonde Chamado Desejo, com Marlon Brando, que era o vídeo de número 3. Hey, Stella! You put that howling down there and go to bed. Joyce, why am I doing down here? You shut up. You're gonna get the law on Hey, you. Stella! You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby. Listen, I hope they haul you in and turn a fire Joyce, with you like why you am got a I license. doing down here? You stink. Hey, Stella! Hey, Stella! I wouldn't mix in this.
gonna believe me, baby. Olha, essa obra é incrível. Quando Hollywood fazia filmes de alta categoria, em preto e branco ou não, eu não me lembro quem foi o diretor desse filme. Esse é Elia Kazan. Elia Kazan? Ele é Gênio, Kazan. né? Gênio. Fala um pouco sobre o que você estava falando do Tennessee Williams, que o Gore Vidal, no prefácio de um dos livros, fala sobre o desejo na obra do Tennessee Williams. O Gore Vidal, que foi amigo pessoal do Tennessee, e é um grande escritor também, um contemporâneo do Tennessee, dizia de forma sintética como era o processo criativo do Tennessee, o que o movia, e ele dizia que o Tennessee sempre partia de um desejo, em geral por alguém, e esse desejo, realizado ou não, era o motor de uma obra de ficção. Então ele desenvolvia um conto ou uma peça. Muitas peças são derivadas de contos, porque ele era um grande contista também. E aí ele era extremamente aplicado na questão da escrita. Ele reescrevia muitas vezes seus contos, suas peças. Ele era um artesão muito minucioso e muito dedicado. Então era essa a trajetória do processo criativo dele. Sempre era uma coisa de desejo. Então a gente vai ver isso, e a gente vai ver em Anjo de Pedra, é uma peça sobre a paixão, sobre o amor, sobre o desejo, e é o conflito de dois mundos. A Alma Wine Miller, que é uma mulher que tem todo um fogo interior, que está adormecido por uma espiritualidade, por um conservadorismo, por um moralismo, por ela ser filha de um pastor e tudo mais, em encontro com seu amigo de infância, que agora adulto, que é o Dr. John Buchanan, filho, que é um playboy, né? um cara da época, um bon vivant, que não quer saber de compromisso nenhum e que é o desejo puro. E aí a engenhosidade do Tennessee em fazer a troca, essa mistura de desejos e de vontades e esse descompasso entre esses dois personagens, que resulta num drama muito bonito, muito emocionante, muito tocante, como é característica do Tennessee, que era um grande escritor de personagens. Olha, eu estou aqui, a produção do nosso programa é do Felipe Vaz Guimarães, que caprichou no material. Eu vou ler aqui um pouco um texto sobre o Tennessee Williams. Era o pseudônimo de Thomas Lanier Williams. Ele nasceu em Columbus, em 26 de março de 1911, em Nova York, e morreu em Nova York em 25 de fevereiro de 1983. Foi o dramaturgo americano ganhador de maior número de prêmios. Ele ganhou com esse um bonde chamado Desejo, o prêmio Pulitzer em 1948, e por Uma Gata em Teto de Zinco Quente em 1955. As suas peças Algemas de Cristal, em 45, e A Noite de Iguana, de 61, receberam o prêmio de Nova York de Drama. A sua peça Rosa Tatuada, interpretada no cinema por Anna Magnani, recebeu o Tony Award. Em 1980 ele foi presenteado com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo presidente democrata Jimmy Carter. Ele foi autor de 70 peças de teatro e é o segundo maior dramaturgo adaptado para o cinema, a não ser o William Shakespeare. Bem, vamos mostrar agora um outro material que o nosso amigo temos, O Homem que Veio de Longe, com Elizabeth Taylor. É o primeiro vídeo, vamos mostrar, por favor.
Bem, só para não perder o foco da entrevista, o Anjo de Pedra vai estrear no dia 24 de junho, sextas-feiras às 21 horas, temporadas sextas e sábados às 21 horas e domingo às 19 horas no Teatro Paulo Heiró. O Paulo Heiró tem capacidade para 418 lugares, o ingresso é R$10. É aquele dinheiro que você deixa de comprar cigarro para adquirir cultura e conhecimento. Vamos falar um pouco sobre a diretora, a Inês Aranha. Fala um pouco, João, sobre a Inês Aranha. Qual é o perfil e a trajetória dela? Bom, a Inês é uma diretora e uma extraordinária preparadora de atores, especialmente. Ela viveu 10 anos na Itália, estudando teatro com grandes mestres europeus. Depois voltou ao Brasil, trabalhou no Grupo Tapa, trabalhou no CPT do Antunes Filho. E, mais recentemente, ela vem fazendo a preparação de atores dos espetáculos do Núcleo Experimental do Zé Henrique de Paula, com os quais eu tive o prazer de trabalhar recentemente nos meus 2 últimos espetáculos, que são Senhora dos Afogados, numa versão musical, em parceria da Fernanda Maia com o Zé Henrique de Paula, que foi indicado ao Prêmio Contigo de Melhor Musical Nacional, inclusive, já há 2 anos atrás, e, em seguida, Cândida, do Bernard Shaw, que é outro grande autor ocidental, um dos maiores, comparado a Shakespeare também, e ambos tiveram a preparação de atores da Inês Aranha. Gata em telhado de zinco quente. Why are you looking at me like that? Like what, Maggie? Like you were just looking? I wasn't conscious of looking at you, Maggie. I was conscious of it. If you were thinking the same thing I was... No, Maggie. Why not? You please keep your voice down. No! I know you better than you think. I've seen that look before, and I know what it used to mean, and it still means the same thing now. You're not the same woman now, Maggie.